De volta com o programa No Mundo do Trabalho. Hoje o nosso bate-papo são com os diretores do Ponto de Apoio. Conversei com o professor Traquinas nos 2 primeiros blocos e agora eu vou conversar com o Luiz Felipe, também diretor do Ponto de Apoio. A gente estava falando aqui na hora do intervalo, que alegria poder participar desse sucesso, dessa garotada. Acho que a gente pode falar assim. Sem dúvida. Na nossa visão acaba sendo sempre a garotada, né? Por mais que eles cresçam, enfim, vão ter suas profissões, suas formações, mas a gente vai sempre olhar como aquele aluno que esteve com a gente, que se preparou de alguma maneira. E que vocês participaram, exatamente, né? Saber que a gente... É claro que a maior parte disso tudo, desses resultados, vem justamente de dentro, da vontade deles de fazer acontecer. Mas saber que a gente tem um pedacinho de ajuda nesse processo, né? E saber que eles curtem. Então, se eles vieram aqui, é porque realmente eles gostam da gente. E a gente, isso com certeza é recíproco. E saber que a gente tem uma participação nisso é muito, muito bacana. Eu acho que é o que traz o maior valor, assim, para o nosso dia a dia. Eu tenho uma outra profissão também, estou no mercado de trabalho. O Traquinas, ele é dedicado 100% ao curso. Isso mais do que um negócio, na verdade, realmente é uma paixão da gente, é um sonho que a gente acredita. Quanto tempo nessa área da educação? Porque antes do Ponto de Apoio, você já tinha essa coisa de trabalhar com a educação? O Alexandre, acho que são mais de 20 anos aí, 21 anos, eu acho, né? 21, 22, 23, 21? 21 é uma coisa pouca. Educação, então, assim, é bastante experiência nesse mercado. E é o que a gente gosta muito de fazer. E aí, a gente estava falando aqui do Gabriel, do teatro, vocês têm a música, isso só completa, né? Exatamente, esse é um ponto que eu queria colocar aqui, importante, né? Eu sou formado em engenharia, eu fiz engenharia eletrônica na UFRJ, e ele pontuou essa coisa de estar fazendo teatro, né? Isso é muito bacana porque se a gente for olhar para aquela figura tradicional do engenheiro, é claro que não é uma regra, mas a gente sempre vê aquele cara que tem o perfil do nerd e tal, etc. E o que eu tenho visto no mercado, de uma maneira geral, eu trabalho na área de software, numa empresa americana, e o que a gente vê de uma maneira geral é que um engenheiro que tem uma capacidade de comunicação diferenciada, que consegue passar ideias de uma maneira objetiva, que não tem problemas para falar em público, é um engenheiro que vai ter um nível de sucesso maior do que, eventualmente, outros candidatos, outros engenheiros que não têm essa capacidade. Então, é muito importante ter uma boa formação, mas saber se comunicar hoje tem sido cada vez mais primordial. E o teatro só vai agregar, então. Exato. É claro que ele não tem que ficar fazendo papel, fazendo personagem, né? Ele tem que conseguir se comunicar de maneira direta e objetiva. E agora a gente está aqui com a Júlia, e eu estava aqui mexendo com ela, brincando com ela, como é que uma mulher vai escolher uma área militar? Fala um pouquinho sobre isso, Júlia. Pois é, me perguntam muito isso, né? Mas essa é o seguinte, eu realmente não quero militar, por isso que eu escolhi o IME. Que no IME tem essa opção de servir mesmo, né? Ir na militar, ou ser civil, que é o que eu pretendo. Aí ser da reserva e quando precisar, né, tá lá. Mas você teve aprovação na EFON, não é isso? Na especialista da aeronáutica, e você também no 2º ano do ensino médio. Quer dizer, você já está ranqueando e ainda nem concluiu o ensino médio. Pois é. Então agora 2015 é investimento mesmo? Não, esse ano é o ano. Agora é de verdade. Se passar, eu entro. E aí, o que a sua família acha disso? Tem algum pessoal dessa área na sua família? Não, pior que não. É mesmo assim, porque o IME é Instituto Militar de Engenharia. Eu não quis militar mesmo, né? Então, a ideia é só pela capacidade que eu sei que eu tenho de conseguir o melhor, que no caso, né, a gente não pode nem negar. Que, querendo ou não, as oportunidades para quem é do IME são, sim, enormes e não tem o que falar. E com certeza estou garantida, né? Se eu estiver ali, é mais ou menos isso que eu penso, mas se nada der certo, né? A gente tem uma federal aí, tá tudo certo, tranquilo. Quer dizer que você já está pensando no plano B, C, é isso? Mais ou menos. Não, mas o plano B é um plano bom também. Sem dúvida. Sem dúvida. Esse é um ponto importante, assim, acho que a primeira coisa que eu queria pegar disso é essa coisa de você ter um objetivo claro e ir atrás dele. Eu tenho certeza que se ela não passar no primeiro momento, eu acho que ela vai continuar se dedicando e ter esse objetivo e correr atrás disso e depois vê-lo realizado é algo muito importante. Um aluno que leva a sério tem que pensar assim mesmo, tem que ter um foco, um objetivo definido. E uma outra coisa que ela falou em relação ao mercado de engenharia, né, ressaltando, o IME é uma instituição militar, ela vai ficar ali alguns anos sob um padrão de comportamento e etc. militar, mas que ela vai ter a possibilidade de sair para o mercado de trabalho, como é o objetivo dela, até esse momento, pelo menos, né? Enfim. Mas é uma coisa legal essa questão da engenharia, porque se a gente for olhar,
O país, de uma maneira geral, a gente está vendo um monte de crise, etc., mas do ponto de vista de emprego, a gente tem um nível de desemprego baixo, mas ainda assim, se você observar as principais demandas hoje de profissionais, a grande maioria delas vai estar relacionadas a áreas técnicas, sejam profissões de nível técnico, ensino médio, mas principalmente engenheiros. Então, o país está carente de engenheiros bem qualificados. E aí, um estudante que observa esse cenário, ele vê, isso não é algo que se resolve em 1 ano, 2 anos, então ela tem tempo realmente para se formar e até lá conseguir um bom emprego. Né? E isso não é algo que vai se resolver rápido no país, então tem tempo para esse pessoal se preparar. E um aluno que tem uma formação de primeiro nível, como é a formação dos institutos militares, sejam eles o IME, que é o do Exército, ou o ITA, que é o da Aeronáutica, um profissional formado por essas instituições é um profissional que certamente vai ter uma posição privilegiada no mercado, porque o país está carente de engenheiros. A gente tem visto aí vários engenheiros de vários países distintos vindo para o Brasil, porque aqui as oportunidades existem no mercado de engenharia e a gente não está conseguindo entregar isso a tempo, produzir essa mão de obra a tempo. Então, se você é um estudante que pensa em fazer engenharia, mas não sei, de repente vale a pena você parar e investir alguns anos se preparando para entrar numa instituição de qualidade, porque isso vai se refletir no futuro. A gente sabe que o jovem ele acaba sendo muitas vezes ansioso, ele fala, eu quero resolver rápido e tal, mas 1, 2, 3 anos frente a toda uma vida que você vai passar no mercado de trabalho é um período muito pequeno. Então, vale a pena você gastar mais tempo se preparando para fazer o que você quer, que é o que realmente você vai ter que fazer por mais tempo. Às vezes você aceitar um resultado que não é exatamente o resultado que você quer só para resolver logo, vai te deixar, em vez de por 2, 3 anos, mas por 30 anos fazendo algo que não é o que te daria satisfação maior desde o começo. Aliás, da última vez que o professor Traquinas esteve aqui, ele trouxe uma estudante falando exatamente sobre isso. Lembra, Traquinas? Ela tinha terminado o Direito na UFRJ, né? Tinha conseguido já a carteira da OAB, e ela falou, não vou, por causa de mais 4, 5 anos, eu não vou ficar 30 infeliz. E teve aprovação para a medicina, não foi isso? Sim. Eles saíram de uma área, mas com esse apoio, né, psicológico, da orientação que vocês dão. E, Júlia, o professor Traquinas falou no bloco anterior, né? Agora vocês vão para uma carga horária de 8 horas de química, 8 horas de física, 8 horas de matemática, por aí afora. Eu acho legal passar para o pessoal de casa, que de repente tem as suas dificuldades, que é possível, sim. Com certeza. É possível, sim, passar por uma grande faculdade, por uma grande instituição, basta que tenha dedicação. É isso? Querer mesmo e gostar de número, que eu ia te contar. Porque tem que gostar. É um negócio que, se você não for a sua praia, acho que não dá certo. Sim, mas mesmo assim, dentro do ponto de apoio, como já falou, possível. Você tem as tutorias, Com você certeza. tem o contato com o professor, você tem... Agora vai fazer diferente, tá? Aqui nós estávamos falando aqui, vocês vão ter uma turma mesmo para a área militar? Como é que é? Exatamente, isso que você comentou, né? Que é possível passar para esse tipo de instituição. A gente tem um histórico aqui na cidade, na verdade, a cidade tem um histórico aqui de alunos que querem passar para instituições como as instituições desse nível que a Júlia pretende, como IME, ITA. São alunos que descem a serra para estudar em outros cursos no Rio, porque até um dado momento a cidade não tinha como entregar uma capacidade de preparação que estivesse no nível necessário para preparar o aluno. E quem não pode ir acha que isso está como um sonho muito distante, Exatamente. que não está mais. Não está. Exatamente. Pensando nisso, assim, a gente já tem um histórico, como a gente está vendo aqui, não é a primeira vez que a gente vai falar de resultados militares, a gente tem um histórico já de preparação, a gente conhece bem esse mercado, os nossos professores conhecem bem esse mercado, e por isso a gente entendeu que assim como a gente transformou o cenário do pré-vestibular tradicional aqui em Teresópolis, a gente também quer transformar o cenário da preparação para instituições militares aqui em Teresópolis. Por isso a gente está lançando para 2015, uma turma especializada em academias militares e que vai preparar, sim, muito bem para que os alunos concorram para provas como IME, ITA. A gente sabe que não é uma preparação de curto prazo, muitas vezes o aluno não vai conseguir resolver isso num ano só, mas a gente tem certeza de que com o planejamento que a gente está fazendo, a gente vai conseguir atingir esses resultados. Assim como a gente se planejou muito bem para chegar nos resultados que a gente queria de aprovações de universidades públicas, alguns resultados que o Traquinas falou, com as nossas aprovações para medicina, isso tudo é fruto de muito planejamento. A gente está fazendo a mesma coisa para o militar e a gente tem certeza que a gente vai chegar nos resultados que a gente quer. O que a gente precisa nesse momento
é que os alunos que querem, que têm essa ambição, ou que às vezes estão em dúvida, receando que não vão conseguir se preparar, venham até o ponto de apoio, conversem com a gente, porque a gente vai mostrar como é que é a nossa proposta de preparação e vai mostrar como é possível, dentro de um planejamento, a gente conseguir atingir o objetivo esperado, né? E é isso que a gente quer fazer com a Júlia e com os outros alunos nossos que estão fazendo parte dessa turma. É uma turma que já tem alunos, já tem quórum, a turma vai acontecer, então a gente só precisa agora que você que está em dúvida, tome a decisão, vá lá conversar com a gente, que a gente vai fazer esse trabalho acontecer em Teresópolis pela primeira vez de maneira realmente estruturada e bem feita. 2015 vai manter algumas coisas que vocês já tinham, por exemplo, preparação para o Enem a partir do primeiro ano do ensino médio, a partir do segundo ano, tem gente que tem tempo só fins de semana aos sábados, isso se mantém, são projetos onde a gente teve sucesso. É claro, a gente sempre olha para trás para ver onde é que a gente acertou, onde é que a gente errou, né? E uma das coisas que a gente acredita que a gente está acertando bastante também, além de gestão de medicina, etc., são essas turmas de fim de semana. E a gente tem 2 perfis de turmas principais, né? Tem um perfil de turma que é um aluno que está no terceiro ano, ou que já se formou e só tem ali o sábado de manhã para estudar. A gente tem essa turma com foco muito grande em resolução de exercícios, Enem, UERJ, né? E a gente também tem as turmas que preparam alunos de primeiro e segundo ano para o vestibular. Não é uma carga muito agressiva, também é sábado de manhã, mas um ponto muito legal é que se a gente for olhar para a prova do Enem hoje, é uma prova que é muito diferente da prova que a gente está acostumado na escola, né? Enquanto na escola vai vir lá, dada a equação x mais 1 igual a 3, encontra o valor x, no Enem não é assim. No Enem ele te conta uma história, né? O João quer fazer uma compra, etc, etc, para dali você interpretar e tirar a equação que você precisa para chegar no resultado. É uma prova diferente da prova que os colégios têm tradicionalmente. Então, o que a gente acredita? Que em vez do aluno passar 3 anos de ensino médio fazendo as questões tradicionais para no terceiro ano ter que se adaptar ao Enem, para que ele venha se adaptando desde o começo, resolvendo questões, fazendo simulados. Então, no primeiro ano, o aluno de primeiro ano que vem para a nossa turma de primeiro ano, ele já começa a fazer simulados, Enem faz 1, 2 simulados. O aluno de segundo ano já faz mais simulados, 3, e o aluno de terceiro ano vai fazer 4 simulados ou até mais quando tiver no terceiro ano. Ou seja, quando esse aluno que começou a se preparar com a gente no primeiro ano chegar no momento do Enem, ele já vai ter feito mais ou menos 7 simulados Enem ao longo de todo o ensino médio. Então ele já sabe como é que é a prova, porque é uma prova difícil. Não é só a questão de conteúdo, mas é o quanto tempo você vai dedicar para cada questão. É uma prova muito extensa. Então ele praticar isso e ter contato com essas questões desde o começo é um negócio que faz muita diferença. Então, uma turma que a gente aposta bastante é a nossa próxima turma de terceiro ano, que é uma turma que vem se preparando com a gente há bastante tempo. Então, essa galera está tendo contato com o Enem há muito tempo já, desde o nosso primeiro ano nessa turma. Se as turmas que não estavam já estão apresentando esse resultado, então 2015 nem sei, mas como é que nós vamos apresentar aqui. A gente espera vir com resultados ainda melhores. Eu queria só perguntar para a Júlia, só confirmar que engenharia que você está pensando em fazer. Olha, civil, engenharia civil mesmo. É ali, construindo prédio, vendo as coisas subirem. É um ponto importante que ela comentou, né? Que o Brasil é uma grande potência emergente e o que diferencia principalmente o Brasil das grandes potências atuais é a questão da infraestrutura, certo? Então, a gente tem um potencial de recursos naturais muito grandes, a gente tem mão de obra em quantidade, muito embora a gente ainda precise qualificar mais essa mão de obra, mas o que diferencia o Brasil ainda das grandes potências é a infraestrutura. Então, engenharia civil é um mercado que certamente aí nos próximos anos ainda vai ser alvo de... Sem dúvida. Júlia, sucesso. Espero que você venha aqui no programa em 2015 falar da concretização desse sonho e muito sucesso. Ok? Hoje o nosso bate-papo é aqui com a equipe do Ponto de Apoio e seus alunos. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já já. TV Cidade, Canal 9, fique com a gente.